A Ucrânia vive dias difíceis na guerra contra a Rússia. Um exemplo claro disso é a viagem que Zelensky faz ao mundo em busca de apoio militar e econômico. Em especial o apoio que tem buscado junto aos Estados Unidos, que é o principal financiador da Ucrânia na guerra contra a Rússia. De modo que não seria exagero nós dizermos, inclusive, que a guerra trata-se da OTAN em solo da Ucrânia contra a Rússia, uma vez que o principal aliado da Ucrânia é os Estados Unidos, que é, em alguma medida, o chefe, digamos assim, da OTAN. Mas, na mesma medida, nós temos o apoio da União Europeia, com exceções, claro, de alguns países em relação à Ucrânia. E isto fica mais claro agora quando a União Europeia decide transformar a Ucrânia definitivamente em um país candidato a ser membro permanente ali do bloco econômico. É sobre isso que nós iremos falar no vídeo de hoje. Mas antes, aqueles recados importantes aqui do nosso canal do YouTube. Deixa o like, se inscreva no canal e, claro, compartilhe o nosso conteúdo às pessoas que gostam de geopolítica. E você que quer aprender geopolítica de uma maneira muito mais rápida e objetiva, dê uma olhada no nosso e-book Geopolítica para Entender o Mundo, cujo link está na descrição do nosso vídeo. Um material feito para você estudar a respeito da geopolítica do século XX, sobre os Estados Unidos, a China, os grandes players, no caso, o Oriente Médio, a geopolítica do meio ambiente e assim por diante. Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal Respeito à Geografia. Eu sou o professor Éder falando com você a respeito de geopolítica. E falaremos, conforme vimos, sobre a possível adesão da Ucrânia à União Europeia. A Ucrânia não é o único país que pleiteia ser país membro da União Europeia, porém, a adesão à União Europeia é bastante difícil. Vamos observar aqui, então, o nosso tema: contexto e candidatura oficial. Nós temos, de fato, então, doravante, não é? Uma Ucrânia candidata oficial para fazer parte da União Europeia, mas o processo de adesão é bastante difícil, não é tão simples assim, conforme veremos. Existem os critérios de adesão ali, chamados de critérios de Copenhague. Vamos analisar e o que mudaria. Será que mudaria alguma coisa para a Ucrânia o fato de pertencer à União Europeia? Bom, primeiro, vamos pensar aqui como que funciona o processo de adesão. Ele é longo, lento, demorado e muito burocrático. E uma série de requisitos são exigidos para que o país faça parte da União Europeia. Primeira coisa, o país precisa entrar com um pedido em instituição da União Europeia específica, que é o Conselho Europeu. O Conselho Europeu é formado pelos governantes, seja o presidente ou o primeiro-ministro, dos países da União Europeia. Então, o Conselho Europeu tem 27 membros. Esses membros vão discutir se aceitam ou não o pedido de adesão desse novo país que quer entrar para a União Europeia. Depois disso, com um parecer favorável, esse documento oficial de adesão vai ser transmitido para a Comissão Europeia, que é representada por ministros, eventualmente, dos países, para discutirem ali a adesão ou não do país para a União Europeia. É um processo bastante lento, bastante demorado. Agora, no âmbito do Conselho Europeu, onde você tem a figura de Viktor Orbán, que é o grande opositor da Ucrânia dentro da União Europeia, nós temos uma vida bastante difícil para a adesão de fato da Ucrânia no contexto ali, ou para a União Europeia. Vamos observar aqui quais são, os problemas eventuais que o Zelensky, que a Ucrânia enfrenta nesse processo de adesão à União Europeia e, claro, diante da guerra que trava contra a Rússia no leste do território. País candidato oficial. Nós temos que o atual contexto é um contexto bastante difícil para a Ucrânia, conforme sabemos. É a guerra entre Rússia e Ucrânia, que já perdura aí pelo menos um ano e meio. Não é uma guerra que começa lá em fevereiro de 2022. No caso ali, a Rússia vai chamar não de guerra, mas de Operação Militar Z, enfim, Operação Especial, etc. Né? E aí temos descrito aqui. E uma Ucrânia que não consegue resistir militarmente à ocupação, à invasão, enfim, a guerra não é com a Rússia, enfim. Quais são os problemas que a Ucrânia enfrenta diante da guerra? É um contexto de falta de recursos econômicos, militares e também a falta crescente de recursos humanos. Nós temos então, inclusive, a falta de recursos humanos. A proposta, inclusive, nesses dias nós tivemos protestos em Kiev contra a guerra, coisa do gênero. O prefeito acabou se irritando, inclusive dizendo que convocaria as pessoas que estavam ali para participarem da guerra, evidenciando um problema imenso doméstico da Ucrânia diante da guerra contra a Rússia. Outros problemas, além desses problemas diante da guerra, existe o problema internacional, que envolve os Estados Unidos. Há um menor apoio dos Estados Unidos em relação
ao dinheiro que mandam para a Ucrânia. Não somente o dinheiro, mas também as questões de ajuda militar. O candidato à presidência aí, Donald Trump, que provavelmente será eleito, pelo menos é o que tudo indica, diz que os Estados Unidos deveriam se preocupar com outras coisas que não a guerra da Ucrânia ou mesmo ainda outros conflitos no mundo. Então nós temos uma perspectiva isolacionista que reverbera e reflete na política dos Estados Unidos e no eleitorado americano. Então tem sido crescente a visão dos Estados Unidos de que, a população no caso, de que os Estados Unidos não deveria necessariamente financiar a guerra da Ucrânia. Além do mais, o Congresso dos Estados Unidos, em especial a parte do Partido Republicano, tem se oposto tem se posicionado contra o apoio econômico dos Estados Unidos e militar em relação à Ucrânia. Então nós temos uma vida para Zelensky muito difícil quando busca apoio nos Estados Unidos e pior, Joe Biden no atual momento é quem busca o apoio junto aos Estados Unidos, junto à sociedade, junto ao Congresso, enfim, para que o recurso, os pacotes econômicos sejam enviados para a Ucrânia. E o Joe Biden está enfraquecido politicamente, sobretudo porque no atual momento está vivendo um processo de impeachment em relação à corrupção envolvendo seu filho, enfim, não é? Agora, no âmbito da União Europeia, nós temos que, conforme nós dizíamos, vamos observar aqui, ó, o Conselho Europeu é uma das instituições da União Europeia. Essa instituição aí, o chamado Conselho Europeu, é composto pelos governantes dos países da União Europeia. Atualmente a União Europeia tem 27 países. É para essa instituição, conforme nós dissemos, que o país candidato manda o documento para ser aceito enquanto país membro, enfim. Depois a Comissão Europeia vai votar e vai discutir se adere ou não. Dentro do Conselho Europeu nós temos um problema, que é o Viktor Orbán, um problema para, no caso, a Ucrânia, não é? Que se opõe não somente à adesão da Ucrânia, diz que não é a prioridade, não é o atual momento para se discutir isso, e pior, ou melhor, né, sei lá, depende da interpretação. O Viktor Orbán tem uma perspectiva de que a União Europeia não deveria comprar a guerra contra a Rússia, a guerra da Ucrânia, e mais, as sanções econômicas que a União Europeia faz em relação à Rússia, em decorrência ali dessa guerra, que vai começar lá em 2014, envolvendo a Crimeia, enfim, nós temos que o Viktor Orbán critica a União Europeia em relação às sanções econômicas contra a Rússia. E muitos vão discutir, portanto, a relação que há entre a Hungria e a Rússia e evidenciar ali que, para lá, a Rússia tem um importante aliado no âmbito, ok, no seio da União Europeia, que é o Viktor Orbán, que certamente dificulta bastante a adesão eventual da Ucrânia à União Europeia. Os problemas burocráticos e formais, vamos observá-los aqui. Para que o país faça parte da União Europeia, ele tem que cumprir os critérios de Copenhague. Os critérios de Copenhague foram estabelecidos, salvo engano, em 1993, logo após ter sido fundada a União Europeia em 92, com o Tratado de Maastricht, enfim. E os critérios de Copenhague envolvem três características importantes: critério econômico, critério jurídico e também critério político. Ou seja, o país, para ser membro da União Europeia, ele tem que cumprir com requisitos jurídicos, políticos e também econômicos. É aqui que repousa, inclusive, um dos problemas da possível adesão da Turquia na União Europeia. Muitos falam que não, a Turquia não consegue entrar na União Europeia porque é um país asiático, predominante muçulmano, enfim. Pode até ser, mas isso em termos geopolíticos, ok? Agora, o que nós temos de fato é que a Turquia não cumpre os requisitos do chamado critério de Copenhague. Em outras palavras, a Turquia acaba não cumprindo o requisito de transparência política e, além do mais, democracia, que é uma das perspectivas ali impostas pelos países da União Europeia para que haja uma adesão do país ao bloco econômico, enfim, acho que dá para entender. Vamos analisar, portanto, quais são esses critérios e como eles se desdobram. Os critérios de Copenhague, portanto, nós temos ali econômicos. O país tem que ter uma economia de mercado, ou seja, nós temos que ter a livre concorrência. Além disso, nós temos um Estado menos presente no desenvolvimento da economia, no caso. Os fatores jurídicos. O país tem que adaptar a sua legislação à adaptação jurídica nacional às leis da União Europeia. Fator importante. Será que a Turquia estaria disposta a adaptar suas leis, seus valores legais em relação aos valores e leis da União Europeia? Não está, né? Sobretudo com o atual governante da Turquia, por exemplo. Tudo bem? Agora, a Ucrânia é uma incógnita, porque a parte mais leste do território da Ucrânia
não tem interesse necessariamente em fazer parte da União Europeia, porque tem uma perspectiva mais pró-Rússia. A leste do Rio Dnipro, no território ucraniano, nós temos uma perspectiva profundamente contrária à União Europeia. E isso a própria população. Agora, na porção mais ocidental do território, na fronteira com a Polônia, com a Moldávia, enfim, ali você já tem cidades mais ocidentalizadas ou pró-ocidente, digamos assim, pró-União Europeia. Então você tem um fragmento, ok? Uma divisão importante dentro da própria Ucrânia, enfim. Não é? Interessante isso. Bem, outra coisa importante em termos jurídicos, o país tem que aderir, ele vai assumir obrigações da condição de Estado-membro e as obrigações no âmbito da justiça. Então, as leis do país vão ser adaptadas às leis da União Europeia. E outra coisa, o país deve aderir aos objetivos da União Política, Monetária e Jurídica. Então, o país vai reconfigurar toda a sua legislação e as leis nacionais devem estar em consonância com as leis da União Europeia. Tá claro? Então, esse é uma questão importante aí para a adesão do país para a União Europeia. Será que a Ucrânia vai conseguir levar isso adiante? Fica aqui a pergunta. E é por este motivo que demora tanto para que o país consiga fazer parte da União Europeia. Porque ele tem que adaptar o seu sistema econômico, ele tem que adaptar o seu sistema jurídico, a sua justiça, às leis do bloco econômico. E isso nos explica um pouco por que a Turquia tem dificuldade de entrar para a União Europeia, embora o pedido tenha sido feito ainda na década de 80. Né? Muito se debate, claro, a questão religiosa, a questão não somente religiosa, mas também a questão cultural. A Turquia é um país asiático, predominantemente asiático, né? Porque a Turquia, sabemos, parte da Turquia é o território, não é isso? Asiático, que é a península da Anatólia, mas 3% da Turquia é a região da Trácia, que é uma região europeia. Não é? Então não é necessariamente porque é asiática, mas existem as questões culturais e religiosas. E os critérios, olhem vocês aí, o critério político. O país tem que ser uma democracia, tem que ter o que se chama de Estado Democrático de Direito, certo? E mais ainda, direitos humanos e a questão das minorias. E quando nós olhamos para a questão minoritária na Turquia, por exemplo, né, o vídeo acabou ficando muito sobre a questão da Turquia, porque é um exemplo aí, não é importante, de país que não consegue entrar para a União Europeia por conta que esbarra nas questões dos critérios de Copenhague, né? No caso, existe a perspectiva separatista curda dentro do território da Turquia, né? E eventualmente o governo atual da Turquia trata a questão minoritária curda de uma maneira bastante severa, bastante firme e contrária às manifestações ali por fragmentação do território, independência e assim por diante. Tem vídeo no canal falando aqui sobre a questão dos curdos, dê uma olhada. Então, estes são os critérios para que o país faça parte da União Europeia. E a Ucrânia, na questão das minorias, será que o governo de Kiev respeita as minorias russas, étnicas que há no território ucraniano? Sendo esta, inclusive, a justificativa para o Putin entrar na guerra contra a Ucrânia. Então nós vemos aqui, a partir dessas perguntas, não é, que a vida eventual da Ucrânia não é tão simples de resolver e não significa necessariamente que a Ucrânia vai conseguir entrar facilmente na União Europeia. Um exemplo, o último país que entrou para a União Europeia foi a Grécia, a Croácia, desculpem, a Grécia entrou em 1982, se eu não me engano, né? Então a Croácia entra em 2013, mas o pedido de adesão se deu em 2003. Foram longos 10 anos de debate para adesão, num contexto de pacificação na Europa, enfim. Né? Então a Turquia tem diversos desafios para conseguir ajustar-se às exigências da União Europeia, diante, inclusive, de uma guerra, e além do mais, né? Diante de um momento em que não consegue ter recursos para enfrentar a Rússia e discute a perda de território para selar paz se não houver ajuda econômica dos seus aliados. Na sequência, olhando aqui o mapa, nós vemos o território da Turquia e, por fim, o território da Ucrânia. Aqui está a Ucrânia, enquanto país agora oficialmente membro a fazer parte da União Europeia. Na cor azul escura nós vemos aí os países que pertencem à União Europeia. O detalhe é que aqui nós temos já a Rússia. O que mudaria? Mudariam questões migratórias, sobretudo, não é? É claro, a adesão da Ucrânia no longo prazo, talvez, do euro, não é? Então mudaria muitas crises econômicas, enfim. Agora, a questão migratória é importante no contexto da guerra, por isso que eu destaco aqui. Então, compartilharia-se a questão da cidadania europeia para o ucraniano, então ele circularia de maneira muito mais livre para os demais países da União Europeia, fugindo eventualmente da guerra. O outro aspecto importante é
a questão da ajuda econômica, né? Nós teremos que os países da União Europeia socorreriam de maneira muito mais fácil a Ucrânia diante da guerra contra a Rússia. Se a Ucrânia entrar para a União Europeia e eventualmente tiver a paz entre Rússia e Ucrânia, a Ucrânia dentro da União Europeia terá muito mais facilidade para reconstruir o seu território, as regiões destruídas, a infraestrutura e assim por diante. Inclusive terá maior capacidade econômica de se reerguer, trazendo de volta seus refugiados, tudo bem, com a ajuda econômica do bloco da União Europeia. Mas existem muitos desafios aí e muitas dificuldades para que, de fato, a Ucrânia consiga ser membro oficial da União Europeia. Vamos acompanhando. No mais é isso. Se você chegou até aqui, eu vou reiterar o convite a você que eu sempre faço aí nos vídeos. Conheça o Território Geopolítico, um curso focado na análise histórica contemporânea dos debates da geopolítica envolvendo ali Guerra Fria, globalização, geopolítica da China, da Rússia, etc. O link para fazer parte está aqui na descrição do nosso vídeo. E mais, se você chegou até aqui, eu vou reiterar, respeita a geografia. Até mais, bons estudos, tchau pessoal.